Mais uma entrega teórica, meus amigos, antes de resolvermos a questão agora de juros simples. Tá? É o seguinte, digamos que um capital foi aplicado a juros simples a taxa de 10% ao mês. A juros simples de 10% ao mês. Então, vou fazer algumas perguntas. Em quanto tempo? Dois perguntas. Letra A. O capital duplica. Estou perguntando para vocês. E já vou explicando. O capital duplica, pessoal, significa que ele começa em C e termina em 2C. Mas para duplicar, qual é o acréscimo que ocorreu? Há um acréscimo de 100%. Bom, então o rendimento tem que ter sido de 100% do capital. Eu tinha um capital e ganhei 100% desse capital. Ora, o juros simples rende sempre em cima do mesmo referencial que é o capital. De 10% em 10%. Em quanto tempo eu vou crescer 100%? De 10% em 10%. Quanto tempo demorar para crescer 100%? É isso aí. 10 meses. Então o capital duplica em 10 meses. Essa é a ideia que vai ser cobrada na questão que eu vou resolver agora, que é na prova de fevereiro. Mas vamos seguir dando mais uma treinadinha. E aí você já descobre como é que se estuda, né? Um capital foi aplicado a juros simples de 10% ao mês. Olha que ele não diz nem qual é o capital, né? E a gente consegue resolver a questão. Foi aplicado a juros simples de 10% ao mês. Em quanto tempo o capital triplica? Aí nós temos que saber o que significa triplicar. E triplicar significa que ele passa de C para 3C. Mas aí é aquela aula que a gente tem na parte teórica. 3C, a tradução literal de 3C é 300% do capital. Mas isso significa que existe um acréscimo de 200%. Ora, de 10% em 10%, em quanto tempo o meu capital vai sofrer um acréscimo de 200%? Também dá, claro que eu peguei um número para fazer de cabeça, senão você faz por raio de 13, enfim. De 10% em 10%, para chegar em 200 vai demorar 20 meses. E aqui mais uma perguntinha, pessoal. Um capital foi aplicado a juros simples de 10% ao mês. Em quanto tempo o capital atinge 500% do seu valor? Olha só, agora foi diferente. Em quanto tempo o capital atinge 500% do seu valor? Então, o valor que o capital atinge recebe o nome de montante. Então, aí como é que nós vamos traduzir? Nós vamos traduzir que o montante é 500% do seu valor de quem? Do capital. E se o montante é 500% do capital, então o montante é 5, aqui o que é traduzido aqui? 5 vezes, traduzindo do 500% para o matematiquês é 5, do é vezes, capital C, ó. Então, o capital, agora nesse caso, passa de C para 5C. Então, cuidado. E o que quer dizer 5C? A tradução literal é essa aí, 500% do capital. Mas isso significa que tem um acréscimo de 400%. Tá? Então agora não agora, na verdade, eles mudaram um pouquinho o enunciado. Quer dizer, eles não, eu que estou propondo isso para vocês, né?
Então, o acréscimo é 400%. De 10 em 10%, vai crescer 100% em 10 meses, mais 10 meses cresce 200, mais 10 meses cresce 300 e mais 10 meses cresce 400. Então, vai ser em 40 meses. Em 40 meses, o capital atinge 500% do seu valor. Mas aí tem que ter cuidado. Tá? Então, essa é a pergunta C. E claro que poderíamos ter uma sugestão D, que seria assim, ó. Só copia aí. Tá? A A e a B era duplica, triplica. Aqui o capital atinge 500% do seu valor. E poderia haver uma assim, ó. D. Em quanto tempo o capital cresce 800%. Aí já dá o acréscimo. Então tem que ter cuidado. Como é que está a informação? Então, se ele cresce 800%, isso é o acréscimo. Então, o capital era 100% e vai sofrer um acréscimo de 800%, que é 8C, chegando num montante de 9C. Então, 900%, que é 9C. E aí é aquela história, 9C, 900%, mas o acréscimo é 800%. Se demora 10 meses para crescer 100%, então, nesse caso, a resposta seria, nesse caso sim, 80 meses, porque ele já deu o acréscimo direto. Então, a pegadinha sempre é a mesma. Tá? E, em cima desses comentários, nós vamos resolver a questão de juros simples, que caiu na prova do Banco do Brasil de fevereiro de 2011, a questão número 32 da prova tipo 1. Vocês podem ler e eu já corrijo para vocês. Questão 32. Um capital foi... Eu estou lendo porque você pode baixar o das provas, tá? Aí para download. Um capital foi aplicado a juros simples a uma taxa anual de 36%. Para que seja possível resgatar-se o quádruplo da quantia aplicada, esse capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de quanto? Bom, eu tenho um capital C e quero resgatar o quádruplo. Bom, mas se eu quero resgatar o quádruplo da quantia aplicada, é resgatar, é levar para casa, depois que eu peguei, eu levo para casa 4C. Então, esse aqui é o montante, ó. Então, o problema é de interpretação. Então, eu quero resgatar o quádruplo da... Não é que eu quero ter rendimentos do quádruplo da quantia. Não, eu quero resgatar o quádruplo. Então, se eu quero resgatar o quádruplo, o que é isso? Isso aqui quer dizer 400% do capital, mas o acréscimo foi de 300%. Porque toda a definição está na leitura do enunciado. Então, eu quero resgatar o quádruplo da quantia aplicada. Então, eu vou levar para casa o quádruplo. Mas se eu já tinha C, é porque eu ganhei 3C. Bom, e 36% ao ano, dividido por 12 meses, vai nos dar 3% ao mês. Então, a taxa é de 3% ao mês. Ora, de 3% em 3%, em quanto tempo... Até fazer uma regra de 3, né? Se é 3% em um mês, então 300% eu vou obter em X meses. E está na cara que X meses aqui vai ser 100 meses. Né? Porque de 3 em 3, para chegar em 300, vai dar 100 meses. Só que não tem essa resposta. 100 meses. Bom, então eu preciso identificar o que são 100 meses. Muito bem. Nós vamos dividir 100 por 12. Várias maneiras de fazer, né? 100 dividido por 12. Então vai dar
8. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 96 meses. Tá? Então, sobra 4. Na hora que tu vai baixar o zero extraterrestre, atenção, se coloca a vírgula. Tá? Bom, nem precisaria fazer mais nada. Quer dizer, se eu já peguei 96 meses, dos 100 sobra o quê? Sobra 4 meses. Então, isso aqui são 8 anos inteiros. 8 anos inteiros e 4 meses. Tá? Que é a resposta é a letra B de Berlamino. Né? 100 meses, o que é? Bom, 100 meses aí vai dar 8 anos, que vai dar 96 meses, sobra 4. Então, 8 anos e 4 meses. Tá? Agora, vamos mostrar para os amigos que a banca é maldosa, porque ela já previu que alguém ia pensar que o dinheiro cresceu 400%. Vamos ver se tem essa resposta? Copia e a gente já confere. Muito bem, meus amigos, mas o que pode ter acontecido também? Que o candidato pensou que era 400% de acréscimo, pois a banca tinha a resposta para pegar esse bobinho. Porque se fosse 400% de acréscimo, o dinheiro, o capital que é 100%, cresceria de juros 400% e chegaria num montante de 500%. Só que se o dinheiro cresce 400%, então é o seguinte, ó, se ele cresce 3% em um mês, então 400% ele vai crescer em X meses. Podia fazer com ano, mas vou manter essa linha, já que eu transformei para 3% ao mês. Bom, e aí então o que acontece? Vamos fazer as continhas, tá? E a conta, vem comigo aqui, é 400 dividido por 3, que eu vou descobrir quantos meses. Então, 4, porque o 4 já se anima a brigar com o 3, 1 vezes 3, 3, conta de menos, sobra 1. Tenho que baixar, então não vai vírgula. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Tem de novo que baixar, não vai vírgula. 33, 3 vezes 3, 9, sobra 1. E aí, ó, como tem que baixar alguma coisa e aqui eu baixaria o zero extraterrestre, então nessa hora que iria vírgula eu paro a conta. E a fração que sobra, ó, é 1/3. Tudo isso nós apresentamos no nosso curso teórico. Então, o que é 400 dividido por 3? O que é 400 terços? São 133 inteiros mais 1/3. 1/3 de quê? De mês. Então, isso aqui, em última análise, vai dar 133 meses mais 1/3 de mês. E 1/3 de mês é 10 dias. Então, o rabicho final eu já peguei, ó. 1/3 de mês, são 10 dias. Bom, e agora é só ver aqui quantos anos estão compreendidos nesta parte inteira aqui, ó. Porque isso aqui, o quebradinho, a gente descobriu que foi 1/3 de mês. 133 meses é o seguinte, ó, divide por 12. 133 dividido por 12. Dá 1 vezes 12, 12, sobra 1, dá 13. 1 vezes 12, 12, sobra 1. Então, vejam só, aqui é diferente a interpretação. Interessante, duas coisas de dividir, mas cada uma com uma função. Aqui, como eu estou dividindo 133 meses por 12 meses, tá? Então, até foi bom que tenha surgido esse detalhe aqui, ó. Estou dividindo 133 meses por 12 meses. Então, cada conjunto de 12 meses é um ano. Então, deu 11 conjuntos de 12 meses e sobrou o quê? Sobrou um mês. Então, aqui eu tenho 11 conjuntos de 12 meses, que significa 11 anos, tá? E ainda sobra um mês. Então, observem, senhoras e senhores, que esse 1 aqui, ó, eu peguei só a sobra, porque eu estou falando da mesma unidade.
Quantas vezes cabe? E aí sobrou o quê? Sobrou um mês, não deu para dividir. Pronto, esta conta de dividir teve esta função de eu ver quantas vezes cabia e sobrou um resto, só me importei pelo resto. Então, deu 11 anos e um mês, tá? Mas como nós já tínhamos, além dos 133 meses, nós já sabíamos que era 133 meses e um terço de mês, a resposta de tudo isso aqui fica sendo 11 anos, um mês e 10 dias, que a banca colocou lá na letra E para fazer que estava escondendo a resposta e era para pegar o bobinho. Vejam, a mesma armadilha daquela outra prova. Mas por que está errado isso aqui? Porque não era 400% de acréscimo. A interpretação é aquela outra que nós já tínhamos apresentado para os amigos. Pois muito bem, só que agora, além de ter achado essa resposta, que seria a resposta certa se tivesse o dinheiro crescido 400%, só que ele não cresceu. Tá? Ele cresceu 300%, como nós vimos na explicação anterior. Ao fazer esta explicação, agora tem aluno perguntando o seguinte: bom, vem cá, aqui nesta conta de dividir o Zé pegou só o resto. E na outra conta de dividir, ele pegou o resto dividido por 3. Onde que está a diferença? Por que foi assim agora? É o seguinte, pessoal. O que nós estamos fazendo aqui, ó, certo? É fazendo uma equivalência em termos de fração do que significa 400 terços, tá? Então, 400 terços, tá? É o seguinte, qual é o primeiro número abaixo de 400 que divide por 3? 399. Então, isso aqui é o quê? 399 terços mais um terço, tá pegando o nosso... Então, 399 terços mais um terço. Então, daí que eu interpretei que isso aqui são 133, vou pegar outro giz aqui, inteiros e mais um terço da unidade que ele está se referindo, no caso, meses. Então, nós concluímos que isto aqui são 133 meses inteiros e mais um terço de mês. Certo? Ou seja, eu estou fazendo a equivalência da fração para pegar a parte inteira, porque isso aqui é uma fração imprópria, impropriamente chamada de fração, porque tem uma parte que é inteira e outra que é quebradinha, e eu consigo descobrir esse rabicho aqui, que era um terço de mês, que era 10 dias. Nesta outra divisão, é diferente. Eu estou só vendo quantas vezes o 12 cabe lá. Então, por incrível que pareça, é a mesma conta de dividir, mas com enfoques diferentes. Aqui é o seguinte, ó, cabe 11 vezes o 12, né? E aí termina sobrando um mês daqueles 133 meses. Tá, então eu descobri que dava 11 conjuntos de 12 meses, que são 11 anos, e um mês. Certo? Agora, em termos de fração, aí sim, ó, o que significa 133 dozeavos? Significa 11 inteiros e mais um dozeavos. Ó. Isso é a transformação de fração. Esta fração tem 11 inteiros, essa fração imprópria é 11 inteiros e mais um dozeavos de fração. Então, como fração, eu tenho que pegar isto dividido por aquilo, para transformar esta fração numa parte inteira e mais um rabicho fracionário. Aqui não, aqui eu vi que era 11 grupos de 12 meses e sobrava um mês. Então eu interpretei isso aqui, 11 anos e um mês. Né? Aqui já foi diferente. 400 terços eu queria saber o que era. Dava 133 terços mais um terço. Me interessava entender esta fração. E aí eu interpretei que um terço de mês era 10 dias. Né? Praticamente a mesma coisa, mas tem sutis diferenças. Na próxima explicação, vamos deixar marcadinho aqui para os amigos, nós vamos resolver o problema 37 da prova de março, que também fala em juros.
Muito bem, pessoal, vamos fazer a questão 37. Nós já dissemos que na prova não pode usar a calculadora e mais do que isso, às vezes eles colocam contas irritantes e nós vamos ter que conviver com essas contas irritantes. Então na 37 diz que o capital é 10.500, atinge um montante de 11.725, a taxa é 42% ao ano. 42% ao ano, se eu dividir, vai dar a mesma coisa que 3,5% ao mês, pois no juros simples ele aceita a proporcionalidade. E quer saber quanto tempo o meu dinheiro ficou aplicado para começar com 10.500 e terminar com 11.725. Claro, a diferença são os juros. Então, 11.725 menos 10.500, eu consigo descobrir os juros, que vai dar 1.225. Bom, e aí, pessoal, o método trivial, cada macaco no seu galho. Juros é igual, digamos, a CIT sobre 100. Então, juros, 1.225. Capital, 10.500. Taxa, 13,5. Tempo, o que eles querem saber, sobre 100. CRAN e CRAN. 1.225 é igual a 105 vezes 13,5. Talvez a melhor regra é que se eu for dividir 1.225 por 105, já vai dar quebrado. Então, vamos multiplicar aqui. Vai dar 367,5. Confiram aí e vejam se eu não errei. Multiplicando 105 vezes 13,5. Tá? Porque se vocês passarem dividindo, já vai dar uma zebrinha. Então, é melhor, então multiplica aí e pronto. Os números não são tão irritantes. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou isolar a incógnita. T vai ser 1.225 dividido por 367,5. Não tem outra. Aqui tem horas que aí que está aceitar. É isso aí. Depois a gente interpreta. Então eu vou dividir, ó. Tem que dividir, porque na prova é a mão. Dividido por 367,5. Muito bem. Vou igualar aqui, vai dar 0, tá? Igualei uma casa depois da vírgula. Então aqui vai dar o seguinte, vai dar 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21 e 1, 22, vai 2. 3 vezes 6, 18 e 2, 20, vai 2. 3 vezes 3, 9 e 2, 11. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21 e 1, 22, vai 2. 3 vezes 18 e 2, 20, vai 2. 9 e 2, 11. Tá. 10 menos 5... 5. 4 menos 2, 2. 2 menos 0, 2. E aqui dá 1. Dá 1.225 novamente. Bom, então aí é o seguinte, ó. Já não tenho que baixar, já baixa um zero extraterrestre e vírgula. Só que é o seguinte, ó. Eu nem vou continuar, porque qual é a técnica? Como eu não quero dízima, agora eu vou pegar isto em relação lá. Então, isso aqui são 3 inteiros mais 1.225 sobre 3.675. E eis que isto aqui é a terça parte disto. Então, isso aqui está dando o quê? Como a resposta, a taxa eu coloquei por cento ao mês, então esse tempo aqui está em meses. Então, isso aqui é 3 meses mais 1/3 de mês. E 1/3 de mês são 10 dias. Então, por isso que a resposta é 3 meses e 10 dias. Mas vejam a lição, tu tem que tentar enfrentar a conta de dividir. E aí, na hora que vai dar uma dízima, tu para. Quando vai baixar o zero extraterrestre, que é a vírgula, tu para. Então, como é que continua essa dízima? 1.225 dividido por 375. Tem que continuar a conta. Para quê? Para que a fração... Qual é a fração que eu estou enfrentando? Só acompanha para mim aqui, ó. Para não pegar
Nós estamos dividindo 1.225 por 367,5. E eis que isso aí deu 3 inteiros e mais 1/3. Então nós fizemos, na verdade, uma transformação de frações. Tá? Na mesma linha dos problemas anteriores. E aí tu começa a ver, pô, mano, então as bancas, eles sempre pegam a gente nisso aí. Então tu já vai ter que estar preparado psicologicamente para justamente, bom, se tiver que fazer uma continha, eu vou ter que fazer. E aí, só que eu sei que se for dar uma dízima, então eu paro na fração que gerou essa dízima. E é isso que nos mata num concurso, o aluno desanima no meio. Essa é a maior lição. Então pode copiar.